Bora lá, nação, vamos dar uma olhada aqui no que o Neto e o Chico Garcia falaram após o Flamengo ter amassado o Internacional lá no Maracanã. Mas antes de ir pro vídeo, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos para o Esporte na Band e o canal do Chico Garcia, o link tá na descrição. E bora pro vídeo. É o seguinte, quais jogadores do Flamengo você levaria para a seleção? Tudo bem, craque Neto? Uma boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o programa. Olha, do Flamengo, eu acho que dá para a gente cavar uma vaga para o Wesley, que desde que o Felipe Luiz assumiu, se tornou um outro jogador. Talvez seja a grande notícia desse Flamengo do Felipe Luiz. Acho que o Léo Ortiz também está pedindo passagem. E eu levaria o Gerson, porque o Gerson, no meu ponto de vista, hoje, ele é o principal jogador desse time. Em 2024, ele foi o principal jogador do Flamengo. E é bom a gente frisar, viu, craque Neto? A braçadeira de capitão, a faixa de capitão, caiu muito bem no Gerson. Ele teve aquele problema no rim, que ele precisou ficar internado. Depois que ele voltou sendo capitão, assumiu o time na Copa América, quando o Flamengo estava cheio de desfalque. E desde então, a faixa de capitão não sai do braço dele. Então, acho que esses três jogadores estão de bom tamanho sim, viu? Do Botafogo, a gente colocou aqui do Botafogo quase 6 jogadores. Quais jogadores do Botafogo que você acha? Você que está no Rio de Janeiro, a gente falou aqui, Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory e o John. Acho que esses 6 jogadores merecem estar na seleção brasileira. E para você, Flávio? Olha, craque Neto, desses eu levaria o John, eu acho que está vivendo um grande momento, também está pedindo passagem. Eu levaria o Marlon Freitas pelo que ele fez em 2024, a volta por cima, a história desse cara é sensacional. E lá na frente não dá para deixar fora o Luiz Henrique e o Igor Jesus. O Luiz Henrique, então, o cara da Libertadores, o cara desse Botafogo. E calando a boca de muita gente, né, craque Neto? Muita gente não acreditava nele, mas acho que esses jogadores também estariam de bom tamanho sim, viu? O Júnior Santos também, viu, amigo? Porque o Júnior Santos joga uma bola redonda. Ô, Flávio, conta pra nós aí o que aconteceu nesse jogo. 3-0 pro Flamengo, aí rapidinho, 3-2, né? Um resultado muito legal pro Felipe Luiz, que tá se tornando um grande treinador. Pro Flamengo, o Gerson. O meio-campo do Flamengo era Andrade, Adílio e Zico, certo? Tirando o Zico, o Gerson joga mais que o Adílio, pra mim, e mais que o Andrade. O Gerson, pra mim, com todo o respeito ao Adílio que tá no céu, que foi um jogador espetacular, o Andrade, 5 vezes campeão brasileiro, o Gerson é jogador dos anos 80, dos anos 70. Pra mim, o Gerson seria titular da seleção brasileira de 70. O Clodoaldo, desculpa, Clodoaldo, ia ficar na reserva. O Gerson ia jogar. Ou Tostão, ou que não sei. Alguém ia sair pro Gerson jogar. Isso é o que eu penso do Gerson. O que aconteceu aí? O que você pode falar em relação ao Flamengo? Uma vitória importante de um time que estava invicto, né, há 14 ou 15 rodadas, o Internacional. O que aconteceu no jogo, Flávio? E amanhã vai ter os donos da bola do Rio e dos donos da bola de São Paulo. Tudinho. Com certeza, craque Neto, mas olha, o Inter estava invicto há 16 jogos, eram 16 jogos sem perder, teve essa derrota hoje para o Flamengo, que ultrapassa o Inter na tabela de classificação, inclusive. O Flamengo que não vencia o Internacional, craque Neto e amigos, desde 2021. Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Hoje, parecia que a vida do Flamengo seria tranquila. Um primeiro tempo muito bom. A primeira grande chance do jogo foi do Inter. O Bruno Tabata finalizou para a defesa do Rossi. Depois daí só deu o Flamengo. E aí depois que o Flamengo faz o primeiro gol com o Léo Ortiz, aí parece que o Inter sente muito esse gol sofrido. E logo na sequência o Flamengo faz 2-0. E aí na reta final do primeiro tempo faz o 3-0. Mas no segundo tempo, o Roger Machado ele fez algumas mexidas que mexeram bastante também com a forma do Inter jogar, especialmente no meio-campo. E aí, com 18 minutos de segundo tempo, já estava 3-2. O Inter conseguiu diminuir logo rapidinho com o Wesley chutando ali da entrada da área, uma bola que, para muitos, era defensável do Rossi, mas ele não conseguiu fazer a defesa. E depois o Ener Valencia, que é um cara que gosta de fazer gol no Flamengo, já tinha marcado lá no Beira-Rio, também faz um gol em cima do Léo Pereira. E aí parece que o Inter vai ter mais força, o Roger mexe mais algumas vezes, coloca o Wanderson,
que entra muito bem. O Bruno Henrique entra e por muito pouco não empata o jogo, uma boa defesa do Rossi, um lance quase que dentro da pequena área. Então o Flamengo sofreu um pouquinho mais no segundo tempo, mas também é bom a gente frisar que o Flamengo já está classificado para a Libertadores no ano que vem por conta do título da Copa do Brasil, já não tinha mais chance de lutar pelo título brasileiro, tira a chance do Internacional, volta a vencer o Inter. E a boa notícia, craque Neto e amigos, é que esse Flamengo do Felipe Luiz parece estar criando uma identidade. E uma identidade que vai totalmente de acordo com o que pensa o torcedor do Flamengo. É um time com intensidade, é um time que marca no campo do adversário. Ô Flávio, o Felipe Luiz fica no Flamengo, porque ele resolveu tudo, é isso que você está falando. O que o Tite deixou de ruim, ele colocou tudo de bom. E ele fica... E aí, a saída do Gabigol... o Pedro que está voltando, a perspectiva de contratações e tudo mais do Flamengo. Craque Neto, a gente precisa primeiro aguardar as eleições, né? No próximo dia 9 de dezembro, a gente tem as eleições no Flamengo. A gente não sabe ainda se a situação vai ser a vencedora ou se a oposição vai levar. A gente está vendo que está bastante acirrada essa disputa e a partir daí a gente vai poder ter um horizonte do que será o Flamengo em 2025. Mas é bom a gente frisar. O Flamengo de 2025, o Felipe Luiz, tem contrato até o final de 2025. Então, eu particularmente não acredito que o Flamengo vá fazer uma mudança no comando, independente de quem seja o presidente da chapa que vença as eleições. E é bom a gente frisar também, viu, craque Neto? No meio do ano que vem, o Flamengo tem o Super Mundial. Então é muito importante manter essa base, manter o treinador, trazer reforços para o Flamengo, quem sabe, chegar forte nessa competição, que também vai ser muito importante para o clube, né? Jogo no Maracanã, primeiro tempo, 3-0 Flamengo. Mas assim, um amasso. Era natural, né? Foram 16 jogos de invencibilidade, que o Inter desse uma oscilada em algum momento, ainda mais contra um bom time como é o Flamengo do Felipe Luiz, que não está preocupado com férias, com, né? Mas já ganhamos e tal, podemos relaxar. Não, o Felipe Luiz não tem esse perfil. Então eu imaginava que o Flamengo fosse jogar a Vera, o Michaelzinho marcou 2 vezes, né? Fez um jogaço. Algumas peças assim, né, mescladas ali pelo Felipe Luiz também, enfim, e aí o Flamengo chegou ao seu 3-0 no primeiro tempo. O Inter realmente não tocou no caroço, como a gente fala. No segundo tempo reagiu, e aí tem muito dedo do técnico, né, porque o Roger é esse cara, mesmo com 3-0 ele não fica tranquilo no placar, ele vai lá, reage. Dava para empatar? Foi quase. Ele beliscou 2 gols, um com Wesley, outro com Ener Valencia, e por pouco não empata o jogo, né? Poderia ter empatado, mas não adiantaria em termos de título, né? Teria que ser a vitória e seria muito difícil, ainda mais pelo primeiro tempo que o Inter teve, que foi muito ruim, muito abaixo mesmo. À frente do Flamengo, com 8 vitórias, 4 empates e uma única derrota, inclusive o time está há 10 jogos sem perder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação da equipe hoje, que foi muito superior, principalmente, teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, e até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Tô muito feliz pela vitória, foi um grande jogo, um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita, e acho que fomos justos, tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. Pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram, e como você falou, 15 jogos sem perder, não é fácil. Né? Parece fácil, porque porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá é natural uma vitória assim, e não é natural, né? Não é tão fácil, eu falo, não é fácil, sempre é difícil, e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final, e hoje realmente o Flamengo consegue jogar com essa vontade. E tem um jogador
que hoje não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador? O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele é um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo, e tem fases que você não está no teu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele... Por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos, então ele acaba executando. A execução não tá tão fina, mas questão de tempo. Questão de tempo, a única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o Alcaraz que todo mundo quer que ele seja. Então, torcedor, o que vocês acharam aí do jogo do Flamengo, que realmente para mim foi um amasso, né? Primeiro tempo aí, o Flamengo dominou, não tem nem o que falar. 3-0 no primeiro tempo, um jogaço, o Flamengo pressionando. O Internacional não conseguiu jogar no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, as coisas começaram a mudar, né? Eu não sei se o Flamengo cansou, não sei o que houve, mas isso é uma coisa para o Felipe Luiz trabalhar já para o ano que vem, tá? O Flamengo caiu muito de rendimento, aí o Inter começou a crescer, eles perceberam essa falha do Flamengo, esse cansaço, não sei se foi cansaço, e começaram a chegar mais dentro da área do Flamengo. Foi o que aconteceu, né, cara? Os 2 gols aí que o Flamengo marcou, tá? Então, se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.